Você já se perguntou por que continua repetindo os mesmos erros nos seus relacionamentos, mesmo querendo mudar? Pois saiba que a neurociência e a psicanálise ela tem uma explicação para isso. Fique até o final do vídeo que você vai se surpreender. Você já passou por uma relação onde você apresenta um padrão repetitivo de comportamento que muitas vezes acaba destruindo a sua relação sem que você perceba? Pois é, isso é mais comum do que você imagina. Hoje eu vou te explicar o porquê isso acontece de acordo com a psicanálise e a neurociência. E também eu vou te ajudar a como você quebrar esse ciclo. Antes de começar, peço se inscreva no canal, curta, compartilha com a pessoa que você acha que precisa ouvir isso, pois você vai se surpreender. Bom, muitas pessoas muitas vezes se sentem frustradas em relacionamentos porque apresentam padrões de comportamento que muitas vezes acabam desagradando o parceiro ou a parceira. Isso é muito comum, principalmente em relacionamentos de longa duração. Pessoas que já estão 5, 10, 15 anos juntos, às vezes apresentam comportamentos que muitas vezes acabam destruindo a relação aos poucos, sem que você perceba. A verdade é que muitas pessoas elas acabam procurando parceiros que não correspondem. E quando isso acontece, a pessoa se culpa, termina a relação, e quando começa outro relacionamento, a pessoa acha que agora vai ser diferente, com essa pessoa vai ser diferente. E muitas vezes acaba sendo igual, muitas vezes não muda. Isso porque a verdade que você tem que entender é que a mudança real, ela não vem só do querer. Você precisa entender o que está por trás desse comportamento para entender e como fazer para mudar. Segundo a psicanálise, o que está por trás desses padrões, grande parte está nas nossas escolhas, algo que nós fazemos inconscientemente. Você nem sempre percebe, mas muitas vezes você repete padrões antigos. E esses padrões, normalmente, eles estão ligados à infância, ou também a traumas, experiências anteriores que você teve. Então, por exemplo, se você foi uma criança que não recebeu muito carinho dos seus pais, você foi uma criança que se sentiu abandonada. Então, quando você cresce e começa a se relacionar, qualquer atitude do parceiro ou da parceira, por exemplo, a pessoa demora de te responder, a pessoa às vezes fala de um jeito que você sente que ela foi um pouco fria ou frio com você. E aí você já começa a se questionar, poxa, ele ou ela foi frio comigo, então ele não me ama, ela não me ama. E muitas vezes não é isso. A gente sabe que nos dias de hoje muitas pessoas elas se sobrecarregam com trabalhos, né, e outras questões também. Então, quando acontece esse tipo de comportamento do outro, você sempre tende a levar isso para o lado pessoal, o que é um grande erro. E quando a gente leva isso para o lado pessoal, a nossa mente faz acreditar que nós estamos sendo abandonados ou que aquela pessoa não sente mais, não tem mais aquele mesmo sentimento pela pessoa. E isso explica muito as experiências que você teve lá atrás. Do ponto de vista da neurociência, o cérebro ele é capaz de criar conexões neurais para hábitos emocionais. Ou seja,
quanto mais você repete comportamentos, mais o seu cérebro reforça. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Se por um acaso o seu parceiro ou sua parceira teve um comportamento onde você se sentiu triste, rejeitado, o seu cérebro vai perceber esse comportamento e automaticamente vai fazer com que você tenha sentimentos de abandono, de rejeição. Então, se seu parceiro ou sua parceira demora a responder uma mensagem, ou se seu parceiro ou sua parceira teve um dia difícil e te respondeu de uma forma seca ou então de uma forma grosseira, não é para você ficar em alerta, mesmo sabendo que seu cérebro fará isso com você, porque o nosso cérebro ele é mestre em enganar as nossas emoções e as nossas ações. Então, o que você tem que entender? Se você está num relacionamento e a pessoa muitas vezes teve um comportamento um pouco frio ou agressivo, o ideal é que você chegue e converse com essa pessoa, porque a conversa abre portas para a pessoa se explicar e dizer, olha, aconteceu isso, 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 isso. Porque muitas vezes o nosso inconsciente ele nos leva a acreditar que a culpa sempre é nossa ou sempre é do outro. E muitas vezes isso não é verdade, certo? Então, isso acaba gerando um ciclo que você acaba desgastando a sua relação, desgasta o seu parceiro, desgasta a sua parceira, e quando vai ver, é uma relação que vai se tornar uma relação quebrada, uma relação cansativa, e infelizmente que vai acabar culminando no término. Mas, se você tiver a estratégia certa, vai saber lidar com essas questões emocionais. Se você tem dificuldade, assista meus vídeos, se inscreve no canal que você vai entender como o seu cérebro ele pode te ajudar nessa questão dos relacionamentos. Então, antes de você tomar qualquer atitude, se pergunte: por que eu sempre faço a mesma escolha? Aqui vai uma dica do psicanalista. Se sente na frente do espelho e faça uma autoanálise. O porquê desses padrões acontecem? Quais são os comportamentos que me levam a ter esse mesmo tipo de relacionamento? Porque acontece muito. Às vezes você está num relacionamento que não está do jeito que você quer, que não está do jeito que você gostaria. Então, o seu cérebro vai fazer acreditar o quê? Se você não está feliz aqui, termina. E aí você termina na ilusão de achar que a próxima pessoa, que o próximo relacionamento será diferente. E aí você termina, acha uma nova pessoa, conhece uma nova pessoa, começa tudo lindo, tudo maravilhoso, até esses mesmos comportamentos aparecerem na nova relação. E aí quando aparece, vão vir novas brigas, um novo desgaste, e aí o ciclo se repete novamente até você sentir vontade de terminar. Mas enquanto você não entender o funcionamento do seu cérebro, você não entender as suas emoções, você vai ficar nesse ciclo eternamente. Então, a neurociência ela é importante porque ela ajuda a treinar o seu cérebro para novas escolhas. Se você continuar fazendo a mesma coisa, tendo o mesmo padrão de comportamento, a mudança nunca vai acontecer. Lembre-se, para a mudança acontecer, ele precisa primeiro partir dentro de você. Enquanto não partir dentro de você, a mudança que você quer, a mudança que você espera, principalmente a mudança que você planeja no outro, nunca vai acontecer. Quando você começa a entender o padrão do seu comportamento e começa a agir de forma consciente, você simplesmente pode chegar para outra pessoa e dialogar abertamente. Olha, acontece isso, isso e isso. Não é feio pedir ajuda. Fica a dica. Então, se você quer uma transformação real, pegue essas dicas e comece a colocar em prática. Se quer aprender mais, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Até mais!